dia. E como que é o dia a dia de um programa assim? Eu não faço ideia a loucura que deve ser. Cara, eu chego 6h30 da manhã lá. Pra quê? Pra ver o que tá... Cara, eu tenho um chefe de redação, tenho uma editora-chefe, um editor executivo, mas eu vou lá e participo com eles. Mas explica pra mim, nem tanto, porque até conheço os bastidores da televisão, mas o pessoal em casa que não faz ideia como que é chegar na televisão, quem são os profissionais e o dia a dia, assim. Como que funciona? Você chegou lá às 6, quem tá lá com você? Cara, eu chego lá cedinho e a gente tem que pôr a escola na avenida. Tem que pôr os repórteres na rua com pautas. Então, isso já Você participa disso também? Não, isso daí a equipe os pauteiros já levantaram as pautas no dia anterior. Dá um exemplo, aconteceu alguma coisa na cidade, é isso? Alagamento? Não, vamos lá. Eu vou pegar o exemplo de hoje. Tá, isso, boa. Cheguei lá cedinho hoje, o pessoal já tem as matérias marcadas e tem as matérias factuais, o que está acontecendo agora. Então, vou dar um exemplo aqui. Um repórter nosso foi para uma operação da polícia que descobriu que jovens com ideais nazistas estavam preparando um ataque a uma festa no Brasil, em São Paulo. O quê? Então, Tá. isso não estava na programação. Mas aí Mas já tem um repórter. já tem que deslocar um cara pra lá. E aí tem uma estrutura, né? Temos 8 repórteres. Então, 8 repórteres são 8 repórteres, 8 câmeras, 8 iluminadores. Essa é a equipe, Essa né? é a equipe. De carro. Como chama cada equipe? Eng. Eng, exatamente. Isso São aí é 8 Eng. Engs. Isso aí é Eng. E hoje está muito moderno, porque o cara sai e ele já gera um material e se ele precisar ele entra ao vivo, porque é o Mochilink. E se ele precisar também, ele consegue mandar direto pra vocês. Consegue o material. mandar, isso. Já gera na hora. Entendi. Antigamente você tinha que mandar um caminhão, um negócio enorme e tal. Hoje Como não que precisa faz mais. pra gerar na hora sem ter esse caminhão? Não, hoje é uma mochila. É uma mochila já com link... Tudo. Nossa. Hoje está muito rápido, muito fácil, né? A internet possibilita isso. Então você chegou lá e já tinha definido que esse cara, por exemplo, foi apurar isso daí. Isso. E tem as pautas marcadas. Tem as histórias que já estavam marcadas previamente. Hoje, por exemplo, a gente trouxe uma história muito legal, assim, de um rapaz que quer encontrar a mãe biológica. Tá. Flávio é o nome dele. Ele quer encontrar a mãe biológica, só que além dessa história dele encontrar a mãe, a tia dele, adotiva, quer pedir perdão à mãe. Porque foi ela quem falou pra mãe não procurar mais o garoto. Caramba. Então, essa senhora Maria Cândida, muito humilde, já tinha 3 filhos. Ela veio o quarto, a gravidez não estava programada. E aí ela falou, poxa, entrega essa criança para uma família que quer. Aí entregaram para a família. Só que ela falou, mas não procura mais a família porque não vai ficar chato. E essa mulher não consegue conviver com isso até hoje, 40 anos depois. Então a gente trouxe a matéria ali, uma história que um rapaz quer encontrar a mãe biológica, ele sabe que a mãe o entregou porque ela não tinha condições, não foi porque ela não amava. E aí talvez amanhã a gente já traga esse resultado, porque a gente tem feito isso constantemente. Cara, a gente tem feito matérias incríveis sobre isso. São matérias que elas têm um resultado prático, né? Que você vê, dá muito prazer isso. Porque uma coisa, claro, são coisas que você não tem noção do quanto você fez bem para as pessoas, simplesmente porque você tá denunciando um problema numa rua, né? Alguma coisa. E outra coisa é você ver as pessoas realmente na hora tendo aquela felicidade, né, cara? Isso deve ser muito... Esse jornalismo mais popular, ele me fascina por causa disso, entendeu? Cara, Tem gente que vê com preconceito, eu vejo de uma outra forma, assim, né? Não, muita gente tem preconceito, mas isso não me desanima, não me abala. É o jornalismo que eu gosto de fazer. Cara, eu tenho... É o mais próximo, né, do povo que o jornalismo pode ser, né? Eu tenho histórias incríveis para compartilhar. E eu vou embora do meu trabalho feliz, satisfeito, assim, cara. Vou dar um exemplo. Uma mãe chegou em casa, o marido estava com outra dentro de casa, alcoólatra. Ela saiu para comprar alguma coisa, o marido ficou em casa com o filho. Quando ela voltou, a amante estava dentro de casa. E o marido falou, a partir de agora é eu, você, a minha amante e o nosso filho. A mulher falou, que palhaçada, que pouca vergonha. E o cara violento pegou e falou assim, ou você sai ou você morre, então. Meu Deus. Aquela mulher foi embora de casa, isso no Paraná. Aquela mulher foi embora de casa.
Uma mão na frente e outra atrás. Ficou com medo de morrer. Entrou num ônibus, veio para São Paulo. Aqui ela começou a trabalhar, mas ela não tinha um tostão e ela não tinha celular, essas coisas. O cara mudou da casa. Ela perdeu o contato. O cara foi embora. Essa mulher passou 51 anos procurando pelo filho. Quando ela, 30 anos depois, nos anos 80, ela foi no programa do Eli Correia. Oi, gente! O Eli Correia leu a carta dela. Nós conseguimos o áudio. E ela não encontrou o filho. E aí ela nos procurou. O que a gente fez? A gente chamou o Eli Correia para ele ler novamente a carta. Eli, lê a carta pra gente novamente aqui. E ele participou com uma boa vontade. Eu juro pra você, Vilela, colocamos a matéria na quarta. Na quinta, o filho dela já estava com a gente. O filho dela tem um sítio. E ele voltou do sítio, entrou em casa. Olha só, ela em São Paulo, ele no Mato Grosso. Ele voltou do sítio, chegou em casa, falou, pô, vou dar uma descansada e tal. Ele ligou, assiste a gente e falou, puta, um dia os caras vão contar a história da minha mãe aí, vou achar minha mãe. Ele falava isso todo dia. Entrou a história, ele falou assim, essa é minha mãe. Ligou pra gente e aí a gente mostrou o reencontro dele com a mãe. 51 anos. Céu, 51 cara, anos. Imagina a felicidade dessa mulher, cara. E desse ela não filho. desgruda dele, ela não desgruda dele. Que coisa maravilhosa, cara. Ela não desgruda dele. Então, cara, é de arrepiar, velho. Eu tenho as mais variadas histórias. Eu tenho um... E não tem como você não se envolver com uma coisa dessa? Não tem como. Não tem como você manter o distanciamento, né? Não tem como, cara. Tem uma história. Dois brasileiros, Capão Redondo, Zona Sul de São Paulo. Garotos foram adotados por uma família francesa. Eles foram para lá pequenininhos, cresceram. São adultos hoje. Olha o que acontece. Os caras estão faculdade, o caramba, andando de Porsche, montado no dinheiro, fazenda de queijo, vinho, caramba. Dois irmãos. Um vira pro pai, o pai e a mãe sempre falaram que eles foram adotados no Brasil. Um vira e fala assim, pai, quero achar minha mãe no Brasil. O outro fala, tá louco, velho, nunca mais, não saio daqui por nada. São dois irmãos com cabeças diferentes. Os caras têm grana. O pai falou, ó, filho, você quer ir no Brasil? Vamos lá, mas ó, vamos fazer o seguinte, vamos via consulado, tem advogado, tem segurança e tal. Melhor hotel da cidade. O cara veio. Baita estrutura. Chegou aqui, procura e nada. A advogada, uma francesa, fala assim, ó, tem um programa na TV que pode te ajudar. Vamos procurar? Vamos. Procuraram a gente. Fizemos a matéria. Ele tinha uma informação na cabeça dele, que ele tinha sido abandonado. No dia seguinte, a gente pôs a matéria num dia, no dia seguinte, encontramos as irmãs dele. A história não era aquela, eles se perderam, os meninos se perderam na rua, Lago do Socorro. Sim. Muita gente se perderam. A mãe morreu, o pai morreu. Família muito simples, mas hoje as irmãs estavam aí. A hora que a gente falou assim, ó, precisa fazer um DNA pra confirmar, né? Porque claro. A hora que meteu a foto, velho. Não tinha como. Era a cara do cara. Nossa. Era a cara do cara. Esse cara ficou tão feliz que ele encontrou as irmãs e pôde colaborar com a família, tá ajudando a família. Se apaixonou por uma brasileira, casou com a brasileira mora com ele hoje lá na França. Então, assim... E o cara escreve pra gente, fala, pô, e aí, pô, muito obrigado. A gente sempre se fala, quando eu estiver no Brasil, vou visitar você, a gente vai sair pra jantar. Assim, a gente vai... Cara, histórias e histórias que vão... Muitas.